A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Esse é o segundo vídeo da série Epístolas Paulinas. Nós iremos falar hoje da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A autoria dessa epístola, a igreja primitiva e os pais da igreja defenderam desde os primórdios a autoria paulina desta primeira carta aos Tessalonicenses. Desde o ano 140 d.C., quando Marcião registrou em sua obra o fato de Paulo ter escrito à igreja em Tessalônica, em sua estada em Corinto, até hoje não houve muitas divergências quanto à autoria dessa carta, que é considerada, ao lado de Gálatas, a mais antiga epístola canônica de Paulo. Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez à cidade portuária de Tessalônica durante a segunda grande viagem missionária. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 17, versículos 1 ao 14. Depois de Filipos, foi Tessalônica o segundo lugar aonde o evangelho chegou no continente europeu. Pelo fato de a mensagem e pregação do apóstolo de Cristo ter contribuído para o esvaziamento da sinagoga da cidade, os judeus passaram a acusar Jason, o hospedeiro de Paulo, de estar abrigando traidores de César. Os governantes de Tessalônica usaram Jason como refém para exigir que Paulo e seus discípulos se retirassem da cidade. E assim que chegaram a Atenas, Paulo enviou Timóteo novamente a Tessalônica a fim de animar os crentes fiéis e enviar-lhe um relatório sobre o estado geral dos cristãos tessalonicenses. E aí nós temos 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1 a 5. Mais tarde, Timóteo se encontrou com Paulo em Corinto, onde foram escritas as duas cartas à igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Tudo indica que Paulo passou pouco tempo junto aos Tessalonicenses nessa viagem. Alguns estudiosos afirmam que o tempo que Paulo passou nessa cidade não excedeu a mais de um mês, pois apenas 3 sábados são mencionados no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17, versículo 2. O relatório do jovem líder e fiel missionário tranquilizou o coração do pai espiritual dos Tessalonicenses e lhe deu muitas razões para glorificar o nome do Senhor, pela condição de boa saúde espiritual que a igreja em Tessalônica demonstrava, apesar das perseguições e das pressões seculares e pagãs que rondavam a comunidade daqueles crentes. Qual o propósito dessa epístola? A igreja em Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária e compunha-se de convertidos dentre os judeus e muitos gentios vindos do mais absoluto paganismo, entre os quais vários gregos, homens e mulheres da nobreza local. Atos, capítulo 17, versículo 4. Considerando que Paulo tinha sido obrigado a partir abruptamente de Tessalônica, Atos, capítulo 17, versículos 5 ao 10, é fácil entender o quanto muitos novos crentes ficaram desnorteados, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. O alvo principal do apóstolo nessa carta foi, primeiro, proporcionar o encorajamento, especialmente a esses novos convertidos vindos do paganismo, a fim de que se mantivessem fiéis, mesmo em meio às mais severas provações e perseguições. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 3 a 5. Paulo se preocupa em oferecer à igreja uma boa instrução sobre como viver um estilo de vida piedoso, 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 8, servindo diariamente ao Senhor com um coração sincero e dedicado, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Paulo também foi bem enfático e taxativo quanto à salvação e o futuro eterno dos cristãos que morrem antes da segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 15. As duas epístolas aos Tessalonicenses são também chamadas de as cartas escatológicas de Paulo. As passagens chaves da primeira carta referem-se ao arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, e ao dia do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 ao 11. Agora nós vamos falar sobre a data de publicação da primeira epístola aos Tessalonicenses. A grande importância das cartas aos Tessalonicenses não reside apenas no fato de figurarem entre as primeiras epístolas canônicas de autoria do apóstolo do Senhor e revelarem muito da sua vida e obra junto à igreja, mas por conterem informações preciosas e seguras sobre o glorioso retorno de Cristo. Paulo produziu sua primeira epístola à igreja em Tessalônica no ano 51 depois de Cristo.
A arqueologia moderna descobriu sólida confirmação dessa data ao encontrar o registro desse fato em uma inscrição escavada na cidade de Delfos, na Grécia, que data o proconsulado de Gálio entre os anos 51 d.C. e 52 d.C. E assim coloca na mesma data a presença de Paulo em Corinto, igual está em Atos capítulo 18, versículos 12 ao 17. O esboço geral de 1 aos Tessalonicenses. A ação de graças pelos cristãos em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2 a 4. Provas da revelação e conversão a Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 a 10. Paulo reafirma o caráter do seu ministério, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 12. A sinceridade de seus motivos mais íntimos, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 6, a pureza de suas emoções, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, a fidelidade de sua vida, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 ao 12, a recepção por parte da igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 ao 16, a recepção da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, a perseguição por causa da palavra, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 14 ao 16, relacionamento de Paulo e a igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 17 até 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Os objetivos do apóstolo, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 17 e 18, a missão do jovem líder Timóteo, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1 a 10, oração pelo encontro com os irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 11 ao 13, encorajamento de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 até 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 22. Quanto a uma vida bonita em Cristo, 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 4, o perigo de uma fé volúvel e impura, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 5 ao 8, a bênção de amar aos irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 9 a 12, as consolações destinadas aos crentes, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18, o dia do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 11, como deve caminhar a igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 ao 22. E fechando o livro, nós temos a oração final, saudações e bênção apostólica, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 ao 28. E aproveitando, algumas pessoas chegaram a me perguntar a respeito do comentário série Cultura Bíblica que eu havia mencionado no primeiro vídeo, no vídeo de introdução geral, quando eu falo a respeito desses vídeos, que eu teria o auxílio da Bíblia King James, versão atualizada, e também do comentário bíblico série Culturas Bíblicas. E aqui eu vou trazer para vocês, esse seria o comentário que eu utilizo como auxílio, eu estou trazendo para fazer essa série para vocês. Aqui eu estou lendo a carta aos Romanos, mas essa série ela tem um comentário completo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Tá bom? Então, esse comentário é a série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. Deus abençoe. Se você gostou, comente. Se você não gostou, comente também. Nos ajude a melhorar. E abençoe a vida de alguém compartilhando esse vídeo para expandir o conhecimento, para divulgar a palavra do Senhor.